Pode começar então, Natália. Tá todo mundo aqui falando que está ótimo, perfeito. Que bom. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Muito obrigada por nos permitirem estar com vocês aqui hoje, na casa de vocês. É um prazer enorme para a gente. Obrigada, Cecília e Eduardo, também pela oportunidade. Eu vou compartilhar minha tela. Por favor, me avisem se estão vendo. Perfeito. Perfeitamente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse novo normal. É uma palavra que entrou no nosso vocabulário há uns 2, 3 meses e tem movimentado muito aí nossas ideias, nossas expectativas, nossas perspectivas. Na verdade, a gente não vai trazer aqui uma fórmula mágica, né? A gente não tem isso e acho que dificilmente alguém vai ter isso para nos passar agora. A ideia hoje é a gente trazer um apanhado de insights, de aprendizados, de informações globais que a gente tem acesso e a gente tem tido contato, para que a gente possa transformar isso em oportunidades para o nosso mercado aqui no Brasil. Então, boa noite, gente, tudo bem? Muito feliz aí por estar com vocês, tá? É um momento muito especial para a Kerry e para mim aqui, a gente está entre amigos. Agradeço muito a Cecília por estar organizando junto com a gente, ao Eduardo, a Bis, que é parceira da Kerry, e nós vamos, nessa uma horinha que a gente estiver junto, tentar proporcionar momentos, não somente informações, mas também trocar ideias com vocês e também aprender um pouco, tá? Esse tema novo normal todo mundo já ouviu falar sobre isso. E eu estava pensando, quando eu estava vendo a apresentação nossa aqui, gente, o quanto que evoluiu de 3 décadas para cá, tá? Há 30 anos atrás, quase 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na Ciber, e que eu conheço algum de vocês já todos esses tempos, tá? Peguei uma pastinha e no final do dia eu tinha que chegar numa agência de correio para passar um fax dos pedidos que eu tinha tirado, tá? Geralmente a gente pegava, só tinha um hotel na cidade. Geralmente a gente almoçava junto com o cliente. Era muito, muito legal. E a gente, ao longo desses anos aí, tem acompanhado as evoluções. Eu lembro que no começo da década de 90 foi uma briga ferrenha com o dono da Ciber para ele concordar em comprar 2 aparelhos de fax para receber os pedidos, que era tudo por telefone, e também depois para colocar o 0800. Então, isso há 30 anos atrás, e a gente vem acompanhando a evolução. Eu acho que é muito importante para todos estarem abertos a novas informações e, logicamente, não perdendo a nossa essência, né? Os nossos valores, mas sempre abertos a trocar informações. Mais uma vez, eu agradeço a vocês todos e a gente vai estar interagindo. Obrigado, gente. perfeito. Obrigada, André. Só reforçando, então, fiquem à vontade para trazer aqui no chat as dúvidas, experiências, ideias, sugestões. Fiquem super à vontade, tá bom? Deixa eu só minimizar aqui, que eu acho que está ok. Então, antes da gente começar, e como parte de um dos nossos pilares, né, da Kerry, a gente queria informar a vocês que cada um de vocês aqui tem uma presença muito importante para a gente. Então, a gente vai, ao final dessa apresentação, a gente vai contabilizar quantas pessoas conectadas a gente teve, e vai fazer a doação de 1 quilo de composto lácteo para uma instituição da nossa região. Vocês podem acompanhar essa ação, a gente vai postar tudo nas nossas redes sociais, @cibersorvetes, caso vocês ainda não sigam. Então, convido vocês a seguirem para acompanhar o andamento dessa ação de doação de compostos lácteos para a nossa comunidade.
E, Natália, desculpa, eu esqueci de falar Claro. que, por gentileza, todo mundo que está aqui, até o momento estamos com 49 pessoas, mas está entrando permanentemente gente. Por favor, não deixem de colocar seu nome e a empresa no chat, para que a gente possa também ter essa noção de quem veio e a Natália possa também trabalhar sobre essa campanha solidária. Muito obrigada. Ótimo. Obrigada a você, Cecília. Bem lembrado. Então, para a gente começar e aquecer a nossa apresentação, eu queria convidar vocês a utilizarem essa ferramenta de interação chamada Mente. Eu não sei se vocês conseguem ver o código aqui em cima, agora acho que sim. Se vocês puderem conectar do celular de vocês ou do computador no site mente.com e usar o código, que é o 72966. A gente queria ouvir de vocês o que o tema Novo Normal, aprendizados e oportunidades para o mercado sugere para você. O que vocês pensam quando vocês veem esse tema, essa frase, que ideias que vocês têm? Então, se vocês puderem acessar aí o mente.com e usar o código 72966. Se puderem só ir sinalizando aqui, se deu tudo certo, se conseguiram conectar. Eu vou dar o meu voto aqui também. Legal, a gente está com alguns resultados já, aprendizado, oportunidade, inovação, desafios, e-commerce, ação, adaptação, delivery, adequação, atualização, saudabilidade, inovações, adequação, oportunidade. É 72, 966, alguma coisa, está faltando um número, né? Não, é 966. Ah, perfeito, obrigada. São 5 dígitos. Marketing digital, se reinventar, vida depois Covid, adaptar-se, adaptações, reformulação, atualização, descobertas, acho que aprendizado, desafios, de novo, realmente é bem desafiador. Conectividade, ação, legal, a gente conseguiu ouvir muitos de vocês, muito obrigada. Acho que é um pouco uma mistura de tudo isso, né? Desafio, oportunidade, inovação, adaptação principalmente, resiliência, aprendizado. É um momento que a gente está atravessando isso juntos, é uma novidade para todo mundo. Então, para a gente também, que bom que a gente está super alinhado e pensando realmente nas mesmas palavras. Então, começando por onde estamos, justamente nesse momento, né, de transição entre o que a gente já conhece e o novo, as descobertas, os desafios, atravessando esse momento. A gente sabe que é uma crise sem precedentes, a gente acompanha os números diariamente, não é o objetivo dessa reunião trazer números para vocês, só trouxemos esse dado para realmente contextualizar, né, dar uma visão geral do mercado, mas a gente sabe que tem sido desafiador, que impactou todos os setores, teve um impacto bastante significativo. Aqui, por exemplo, é um dado do Boletim Cielo, que eles trazem a atualização desde da primeira semana de março. Então, desde a primeira medição até a última semana, né, que eles mediram que foi semana passada, a queda no varejo total foi de mais de 28%. Esse número tem, sim, melhorado a cada semana, conforme as cidades vão
flexibilizando, né, as saídas, as pessoas começam a sair mais para as ruas, consumir em comércios locais, enfim. Isso tem ajudado bastante, ainda assim é um cenário bastante desafiador. E como a gente estruturou os nossos insights? Bom, a gente usou como base algumas plataformas globais de estudos, então Mintel, Kantar, Euromonitor, Global Data. A gente usou também o apoio das nossas equipes globais, então a gente tem atuação em mais de 140 países, a gente conta com a fomentação dessas informações, de como eles estão vendo o cenário, como que eles estão enxergando as reaberturas, né, esse novo normal. A gente contou também com 2 estudos proprietários da Kerry, que um é o QR Compass, que é um estudo global que identifica as macro tendências em consumo de alimentos e bebidas, e o outro é o Brand Watch, que é o monitoramento do que as pessoas estão falando nas redes sociais, né? Existe uma calibração aí dos mecanismos de buscas, mas de forma geral, com uma amostra, a gente consegue identificar de forma geral o que as pessoas estão dizendo sobre alimentação e Covid, estresse e Covid, ansiedade e Covid. Então, a gente trouxe um pouquinho de tudo isso para a gente ver juntos ideias que podem ser aplicadas aqui para o nosso mercado. Então, a gente estruturou em 4 pilares: saudabilidade, experiência, segurança e solidariedade. Falando um pouco da saudabilidade, a gente consegue estruturar isso em uma das nossas macro tendências do QR Compass. Isso significa que as pessoas estão buscando saudabilidade como um todo, né? A gente via antes essas dietas malucas, as pessoas sempre preocupadas com um corpo ideal, e agora a gente vê uma busca pela saúde holística. Então, é uma busca pelo bem-estar físico, bem-estar emocional, pela saúde e qualidade do sono, por técnicas de relaxamento, e de uma maneira holística, como que a gente pode cuidar da nossa saúde. Só trazendo um dado aqui para vocês, essa é uma pesquisa da Mintel, que questionou quais são as prioridades do brasileiro agora com a Covid. E, em primeiro lugar, a primeira prioridade das pessoas é a saúde mental. Então, a gente vê aí que não é um corpo perfeito, não é manter a dieta, é uma saúde mental. Trazendo um recorte aqui e falando muito sobre alimentação e lembrando a importância do sorvete, né, no nosso dia a dia, também como um alimento. Esse é um recorte do Boletim Cielo que mostra o andamento do varejo, né? Ele é um termômetro, então em vermelho a gente vê o que teve maior queda, então turismo, transporte, bares, restaurantes, vestuário. Em amarelo começa menos queda, e em verde o que manteve estável, né? O que cresceu. E o que a gente consegue observar aqui, o insight que a gente traz é que super e hipermercados tiveram uma constante crescente, né? Desde da primeira semana de março até agora, a gente só vê esse setor crescendo. Enquanto que, por exemplo... Nem uma semana de queda, né? Exatamente. Enquanto que, por exemplo, drogarias e farmácias começaram ali nas primeiras semanas de estocagem com uma alta e passaram a ter uma queda constante também até agora. E o que a gente consegue entender disso? Que as pessoas estão buscando cada vez mais os alimentos como uma cura, ou os alimentos como um medicamento, a importância que o alimento tem para as pessoas. E aí, até conectando com uma frase que a gente pegou no Instagram de uma psiquiatra, colocando os créditos aqui abaixo, que diz que ela diz que a revolução na saúde mental não acontecerá a partir de um medicamento inovador. A verdadeira transformação virá das nossas escolhas alimentares. Então, a gente consegue relembrar a importância que o alimento tem na nossa vida. Opa, aqui. Quando a gente fala de saudabilidade, inevitável a gente não falar da saúde imunológica e de alimentos funcionais. A gente vê que esse é um tema que só cresce, né? A gente tem até uma informação do Google, das buscas do Google, quanto isso cresceu desde de 3 anos atrás e até agora, o crescimento do interesse pelo tema imunidade, como isso tem crescido. Esse aqui
é um recorte Latam, essa pesquisa que a gente fez do Brandwatch para monitorar o que as pessoas estão dizendo sobre alimentos e Covid. Foram pesquisados todos os países da América Latina e houve um aumento de 76% da cúrcuma em alimentos e bebidas durante os últimos 5 anos. E quais outros alimentos estão emergindo nesses países? Vitamina C e D, frutas cítricas, cúrcuma, mel, zinco, chá verde, canela. Isso para serem aplicados em diversos alimentos, desde bebidas funcionais, lanches, suplementos, bebidas, sorvetes, sobremesas. A gente consegue fazer cruzar, né, essas categorias de alimentos com esses ingredientes. Aqui é o que eu acabei de mencionar, então a gente vê que a busca pelo tema imunidade tem crescido exponencialmente. Esse aqui é um dado do próprio Google, que nos mostra lá atrás, né, em 2017, tema imunidade era realmente, as pessoas estavam começando a ter esse interesse pelo tema, a gente vê que teve alguns picos de busca maior, e quando a gente chega aqui no final, à direita, em março, vejam qual foi o pico de busca por assuntos relacionados à imunidade. Então, é um tema globalmente desejado hoje em dia e a gente vê muitas oportunidades em cima disso. Aqui é um recorte dos Estados Unidos e eles estão se baseando em 3 pilares de necessidades que eles estão buscando atender, né? O consumidor está precisando, está com essa demanda de boost de imunidade, de apoio para o sono, para a qualidade do sono, porque muitos americanos estão perdendo o sono por conta de Covid, então a gente tem até um número de 77% dos americanos diz que o sono deles foi afetado pela crise. E saúde mental, então eles estão buscando cura, né, ajuda para ansiedade, depressão, isolamento, para a saúde ocular, para o estresse. Então, esses são os ingredientes que estão mais em alta nos Estados Unidos. E a gente pode conectar também com um slide anterior, 2 slides atrás, com ingredientes aqui na América Latina, que também são tendência, como zinco, a cúrcuma, probióticos, camomila, lavanda, ingredientes que tragam relaxamento, que ajudam na ansiedade, que ajudam no apoio ao sono. E o que mais que a gente pensa quando a gente fala de saudabilidade, né? A gente pensa muito que um alimento, ou enfim, um alimento para ele ser indulgente, não necessariamente ele precisa deixar de ser saudável. O que a gente tem visto muito é a questão da redução de açúcares, por alguns motivos, né? A gente vê muitas oportunidades em alimentos reduzidos em açúcar. Primeiro porque a gente sabe que, estou falando por mim, mas eu imagino que isso possa acontecer com alguns de vocês também. Estou consumindo mais alimentos altos em açúcar. Então, quando a crise acabar, né, quando esse isolamento acabar, a quarentena acabar, a gente vai ver essa conta do ganho de peso. Mas também outros impactos na saúde, né, além do peso. Então, diabetes é uma preocupação, além de ser um fator de risco para a doença da Covid e outras doenças também. Então, a redução de açúcar passa a ser uma oportunidade que a gente precisa olhar. E aí eu queria deixar o espaço aberto aqui também, André, pode ir me interrompendo, tá? Conforme você... Sobre a redução do açúcar, eu queria tocar um ponto. Os que são mais antigos aí no segmento, lembra que antigamente a gente fabricava um sorvete diet, colocava o balde, vendia metade, depois ficava duro o sorvete e vencia, a gente tinha que jogar fora, né?
Hoje é diferente, hoje é a procura. As pessoas entram nos lugares e perguntam se tem produto diet, light. Quase vocês podem observar nos supermercados, até em lojas de conveniência, que todo mundo olhando o rótulo de produto para ver a quantidade de calorias. Então, isso daí é uma... Quem realmente ir de encontro a essa tendência vai sair na frente. Eu acho que isso daí veio para ficar e de agora em diante essas preocupações aí que a população tem, a gente tem que transformar isso em conceitos inovadores. Não tem como voltar para trás, gente. Isso aí precisamos estar de olho. Ótimo, obrigada, André. E o que a gente vê, né? Esses daqui são alguns lançamentos recentes da Mintel como oportunidades para inovar. Então, saudabilidade de forma holística, novamente dizendo. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Essa é uma bebida voltada para a saúde neurológica. A gente está vendo muitos lançamentos voltados para a saúde ocular, então, adicionados de vitaminas, a própria luteína, que é a vitamina da saúde ocular. Saúde do sono, esse é um exemplo do Night Food, que é um sorvete dos Estados Unidos, que ele tem alguns minerais e aminoácidos que ajudam a dar aquela baixa antes de você dormir, para a qualidade do seu sono melhorar. Então, a gente consegue conectar essas oportunidades com aqueles ingredientes que a gente falou ali atrás, como trazer outros benefícios também para o nosso público, né? Nos nossos alimentos, nas nossas bebidas. E aí, quando a gente fala de saudabilidade, a gente fala muito de imunidade, dessa saúde holística, mas a gente tem que pensar que saúde física, ela coexiste com a saúde emocional. Então, nossa saúde mental é tão importante quanto a nossa saúde física. E aqui, a gente trouxe um estudo da Mintel de 2019, que perguntou para os países, né, para os moradores dos países pesquisados abaixo, que é o Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru, se o que as pessoas comem tem algum impacto ou alguma relação com o bem-estar delas. E aqui vocês podem ver que mais de 80% de praticamente todos os países afirmou que sim, o que as pessoas comem tem um impacto direto no bem-estar e no humor delas. Então, tudo que a gente puder agregar de diversão, satisfação, sabor, alegria nos nossos produtos, isso com certeza vai fazer a diferença, vai agregar mais valor ao nosso produto. Opa. Um segundo pilar é o da experiência. A gente sabe que existe esse desafio também, né, com as pessoas isoladas dentro de casa, em quarentena, como que a gente leva e como que a gente transforma a experiência da pessoa dentro da sua casa para que seja tão boa quanto ou melhor do que no seu estabelecimento. Aqui a gente consegue conectar com outra tendência do nosso QR Compass, que sugere que as pessoas que mostra que as pessoas estão interessadas em experiências multissensoriais. Então, a gente chama de sensorial playground, que é como se fosse um parquinho de emoções. As pessoas estão buscando indulgência de diversas formas, e aí a gente vai explicar um pouco mais aqui nesses slides. Essa é uma pesquisa da Galunion com a Qualibest, que não nos deixa mentir, então ela fala que quando tudo isso acabar, ela perguntou para as pessoas o que elas iam desejar comer após o confinamento. E a grande maioria delas disse que vai procurar alguma coisa indulgente, alguma coisa saborosa, uma cura emocional, um presente para ela mesma. Então, a gente vê essa conexão de saúde mental com indulgência, com essa cura emocional que o alimento nos traz. E a gente sabe que a crise tem sido, né, uma grande catalisadora aí de muitas tendências que estavam para acontecer, mas que foram realmente aceleradas ao longo
desses 3 meses, a gente pode dizer, 3, 4 meses. Uma delas é a era digital. Então, a gente vê o crescimento de plataformas de entregas de alimentos, de e-commerce, a gente vê muitas novas pessoas ganhando confiança nessas plataformas online, e a gente tem que entender que elas não vão voltar ao analógico, digamos assim, ou assim que elas ganharem confiança de fazer suas compras online, elas vão se manter nessa plataforma, nesse canal. Existe um aumento crescente de reuniões sociais, a gente vai trazer alguns exemplos aqui. Então, plataformas como Netflix, lançando uma opção de você poder interagir com as pessoas enquanto você assiste sua série ou seu filme. O próprio Zoom, que está nos permitindo fazer essa reunião nesse momento, os aniversários que as pessoas comemoram à distância, os próprios happy hours que grandes empresas estão patrocinando esses eventos, né, em plataformas como essa, como o Zoom, de integração social. Viu, Natália? É importante citar que muita gente tem na cabeça que o meu negócio é muito pequeno, eu não consigo fazer isso daí é só para quem tem muito dinheiro, para quem tem investimento. Nós lançamos um programa interno aí de apoio aos clientes, e nós tivemos grandes cases de sucessos em pequenas sorveterias, tá? Que se reinventaram e que conseguiram resultados surpreendentes. Então, a questão do digital não é que nem antigamente que exigia um grande investimento. Hoje existem muitas ferramentas, tá, que permitem que a gente chegue no nosso consumidor conseguindo levar o nosso produto de qualidade a um preço justo. Então, todos precisam entrar nessa, né? Exatamente. E aproveitando, André, que você comentou da nossa campanha interna, é até um convite que a gente reforça ali no final. Se vocês não conhecem, no nosso site, ciber.com/com-você, a gente dá dicas de como otimizar suas vendas pelo WhatsApp, como trabalhar em canais de delivery, justamente porque a gente entende essa importância e essa necessidade de adaptação, né? Igual a gente viu ali na nuvem de palavras, adequação, adaptação, reinventar. A gente tem visto que empresas pequenas também conseguem se movimentar, né? A gente vê vários exemplos que a gente consegue aplicar, independente do tamanho da sua empresa. E aí, ainda falando sobre isso, como a gente vai, se a gente pensar que está acontecendo essa migração do físico para o online, para as plataformas de entrega, como que a gente vai tornar essa experiência mais amigável, né? Será que o nosso site está preparado para receber o nosso site ou nossa rede social, ou enfim, a nossa comunicação, será que ela está preparada e amigavelmente preparada para receber um público mais maduro, por exemplo, que está tendo o primeiro contato ali com a plataforma online? A gente tem que pensar nesse público, que é um público muito amplo, né? A gente fala que são novas comunidades que estão surgindo, é um público que está fazendo a sua compra online pela primeira vez, sentiu confiança, gostou de como funciona, mas como que a gente pode deixar essa experiência mais direcionada para esse público? Será que seria bom a gente criar abas ali no nosso site para esse público mais maduro, com informações mais diretas, ou com fontes, né, com tamanhos de letras maiores, ou mais chamativas, ou passo a passo de como eles podem usar o seu site, enfim, pensar nesses públicos que às vezes eram mais esquecidos, digamos assim, ou que a comunicação era menos direcionada para eles, como que a gente pode tornar nossas ferramentas mais amigáveis, né? Nossa comunicação mais amigável para esse público. A gente vê também uma grande oportunidade para embalagens, né? Para manter
o transporte, a gente sabe que isso é um desafio enorme, principalmente para a sorveteria, mas como melhorar essa experiência do delivery, ou como levar para casa das pessoas mais entretenimento através da embalagem, como que a gente pode trabalhar uma embalagem diferente que vai agregar ou atender uma necessidade de uma criança, por exemplo, como tornar uma embalagem um playground, digamos assim, onde você pode colocar, a gente tem visto muitos exemplos disso, onde você abre a embalagem, tem ali um quebra-cabeça, ou uma embalagem colecionável, ou uma embalagem de um personagem, né, diferente, ou palavras cruzadas, ou um caça-palavras, uma embalagem colecionável, acho que eu já falei embalagem colecionável. A gente precisa pensar também na questão da sustentabilidade, então, como que a gente pode levar embalagens diferentes no sentido de torná-la reutilizável ou comestível? Por que não a gente pensar ali em algum tipo de embalagem onde você possa reciclar, ou você possa comer, ou você possa reutilizar, enfim. Experiências sensoriais dentro da sua casa, como deixar o seu ambiente mais híbrido, né? Que você mora, onde você se diverte, onde você pode trabalhar, enfim. E como aumentar a conexão digital entre os consumidores e as marcas. Aqui a gente traz alguns exemplos de formatos diferentes, né? E aí até, bom, acho que a gente vai mostrar isso em um outro slide, falando de conveniência também, de experiências diferentes, mas aqui a gente traz alguns lançamentos recentes dos Estados Unidos, do Japão e da Coreia do Sul. E aí a gente precisa pensar como que a conveniência é algo extremamente... como que isso muda, né? O que era conveniente há 2 anos, há 2 meses e há 2 semanas passa a ser algo totalmente diferente. Esses são alguns exemplos de conveniência, praticidade, segurança, inovação. São formatos diferentes de sorvetes. Então, esse aqui à esquerda, você consegue abrir e jogar na sua boca. Então, ele atende a tendência de conveniência, onde você só precisa de uma mão para consumir. Aí você consegue misturar a indulgência com a conveniência em formatos diferentes, com recheio, com cobertura, enfim, com recheio e cobertura. De que forma a gente consegue agregar valor ao produto, tornando mais conveniente, por exemplo? Duas outras tendências que a gente tem visto muito em várias fontes, né, diferentes. É o de volta ao básico e de volta às origens. O que a gente tem visto? As pessoas estão querendo correr menos riscos, e isso das mais variadas formas. Menos riscos financeiros, menos riscos sociais, de interação com as pessoas, de aglomeração. Elas estão se voltando ao básico. Então, elas estão se aventurando menos em sabores diferentes, sabores muito exóticos. Elas estão buscando consumir o que elas já sabem que elas gostam, ou aquilo que elas sabem que é mais seguro, ou aquilo que elas sabem que é mais saudável. Então, a gente vê uma oportunidade de incentivo aos consumidores a procurarem produtos naturais, clean label também, que estão super em alta nesse momento. A gente sabe que existe esse pensamento, né, esse conceito de que a Covid nasceu de uma origem animal e os produtos clean label, plant-based, têm uma origem vegetal, então existe uma tendência disso aumentar cada vez mais. E o de volta às origens, então as pessoas estão buscando momentos de conforto, né? Voltando a se lembrar do passado, de tempos mais simples, onde tudo era menos complicado do que a gente está vivendo agora. E a gente vê uma tendência de produtos indulgentes, nostálgicos, que lembrem ocasiões do passado, que as pessoas possam fazer uma mini viagem ao tempo, onde tudo era mais seguro, tudo era mais simples, tudo era mais confortável. Então, a gente vê uma grande oportunidade das marcas
clássicas que foram um grande sucesso ou que tem um sabor básico, né, clássico. Então, que esse aqui que lembra o sabor que lembra a infância, o sabor que lembra o sítio, o sabor que lembra a casa da avó. Tudo isso as pessoas vão dar essa preferência porque trazem essa memória, essa nostalgia e esse conforto nesse momento de incerteza que estamos todos vivendo. Aqui. Então, voltando a falar de conveniência, né? Se a gente pensar um mês atrás, quando que a gente imaginaria que a gente poderia ter um kit para produzir a própria casquinha dentro de casa, né? Isso era algo impensável e como a crise acelerou essa tendência de home cooking, de do it yourself, conseguiu conectar com o nosso mercado de sorveteria e trouxe aí soluções fantásticas. Então a gente vê o McDonald's lançando kits para preparar casquinha em casa, então você recebe ali os seus ingredientes, consegue montar suas casquinhas, são 3 opções de kits diferentes. Tem a Blaus também, que já lançou isso até um pouco antes, né, do próprio McDonald's. Então, isso está muito conectado com a experiência, né, como trazer indulgência, experiência, diferenciação, agregar valor ao seu produto, aumentar o entretenimento, a interação entre a família, tudo isso em uma única proposta. Então, são realmente exemplos incríveis de conveniência. Outras oportunidades que a gente vê aqui para o snack. Então, a gente sabe que são que a gente come, né? São alimentos que a gente pode comer durante todo o dia. A gente vê o streaming aumentando cada vez mais, as pessoas ficando em casa, então assistindo muito Netflix ou outras plataformas de streaming, séries, filmes. E existem empresas que estão se beneficiando disso. Então, por exemplo, esse é um exemplo de El Salvador, esse é um dado da Mintel, que eles estão trazendo o snacking virtual e simultâneo nos aplicativos. O Netflix, como eu falei, lançou o Netflix Party, que é uma plataforma que permite que os usuários assistam séries juntos, mesmo à distância. E aí, essa empresa de El Salvador está divulgando o seu produto, incentivando as pessoas. Olha, enquanto você assiste o Netflix Party, você pode consumir o meu snack. E a gente vê aqui também um outro exemplo dessa empresa Snack Nation dos Estados Unidos. Eles estão montando essas caixinhas de snacks para entregar, né, mensalmente, como se fosse um clube de assinaturas. A gente vê aqui também uma oportunidade dentre as ideias e os insights que a gente pensa, por que não criar um clube de assinaturas para a sorveteria, né, para assina quinzenalmente ou mensalmente, onde você recebe ali sabores diferentes ou o seu picolé preferido, você pode escolher se é uma monoporção, se é um tamanho família, enfim. A gente vê aqui também oportunidades para as monoporções, né? Ainda falando de indulgência, às vezes as pessoas têm esse medo, né, entre aspas, de consumir uma porção maior de um produto indulgente, então preferem consumir pequenas porções, então a gente vê isso como uma grande oportunidade, ainda mais falando de snack, né, que isso pode se transformar em um snack ao longo do dia. Natália, realmente um picolézinho, uma monoporção ali vai muito bem, né? Eu acho que uma coisa que a gente sempre vem batendo na tecla é que sorvete é um alimento, né? E que toda a indústria de sorvete, quando uma vez a gente fez um evento numa cidade do interior de São Paulo, há uns anos atrás, e eu perguntei, quem aqui tem uma indústria de alimentos, né? E pouca gente levantou a mão, mas aí um evento mais recente que a gente fez essa mesma pergunta, muita gente já teve essa consciência que
que o sorvete é um alimento e isso tem que começar vindo da própria indústria de passar essa mensagem, tá? E cabe todas nós aqui do ramo, desde fabricantes, desde associações, né? Desde vendedores, nos unirmos para fazer com que esse kit que ficou espetacular aí exista um com produtos nossos, tá? E fazendo com que o consumo aumente muito mais. Eu acho que cada um de nós aqui tem a sua participação e não apenas cobrar, né? Mas falar o que eu posso fazer para ajudar. É legal, André. E a gente sabe que um dos nossos desafios, né, e aí conectando com o que você falou, é aumentar as ocasiões de consumo do sorvete, né? Então, torná-lo um snack, né? A gente conseguir posicioná-lo como um snack e como um alimento. Muito bem lembrado que você falou. E aí, se vocês puderem nos trazer novas ideias aqui, né, em cima do que a gente falou, que experiências diferentes você tem levado para o seu cliente? A gente queria ouvir de vocês o que vocês têm feito de diferente, que ideias vocês têm oferecido ou gostariam de oferecer para o cliente de vocês, ou gostariam de receber, né, de uma marca que vocês gostam, que vocês consomem, que tipo de experiências, se vocês puderem conectar aí no mente.com e usar o código 72966. Legal. Atendimento personalizado, importantíssimo. Embalagens com lacre, perfeito. Segurança, delivery, zero açúcar. Sabor, transparência, segurança. Bilhetinho no delivery. Muito legal. Inovações, segurança, atendimento personalizado, coberturas. Cura emocional. Cura emocional é muito importante. É o que todo mundo está buscando, né? Inovação em promoções, novas embalagens, atendimento virtual, perfeito. Indulgência para públicos, produtos indulgentes, mesclas, sabores regionais. Muito legal. Que bom. Fico feliz que a gente está bastante alinhado aí com o que vocês estão pensando também. Então, vou passar para o Obrigado aí por próximo opinar. tema. Obrigada pelas sugestões aí. Nosso próximo pilar é a segurança, então, como alguns de vocês falaram aí, delivery, embalagem com lacre, embalagem diferente, tudo isso passa a ser cada vez mais importante. Então, a gente trouxe algumas pesquisas aqui que mostram a importância que as pessoas estão dando para a confiança nas marcas, né, para confiança no estabelecimento, e isso pode ser conquistado, digamos assim, através de uma transparência, de você mostrar quais são os seus processos, o que você tem feito para atender os protocolos de higiene, de segurança, de boas práticas. Então, tudo isso está muito conectado. Essa é uma pesquisa feita pela empresa Almoço Grátis, em parceria com a GS e
com mais de 600 entrevistados, e ela mostrou que a confiança é a base do novo normal e o foco na reabertura. Então, o consumidor vai procurar o seu estabelecimento se ele se sentir seguro. E para ele se sentir seguro, você precisa, ou você deve, ou você pode comunicar quais são as medidas que você está tomando. A gente tem visto muitos exemplos globais e de estabelecimentos, desde um McDonald's até um restaurante, né, local, aplicando algumas práticas aí para atender os seus consumidores quando a gente puder voltar a frequentar esses estabelecimentos. Então, encapar ou plastificar o cardápio, trazer opções à la carte, diminuir o cardápio, o distanciamento entre as mesas, é claro, a sinalização no chão, então um sentido vai, um sentido volta, o uso de máscaras, obviamente, o uso de luvas por pessoas que talvez estejam pegando as comidas ali no buffet, ou uma única pessoa indo, então, como é no Subway, por exemplo, né? Você fica atrás de uma bancada de acrílico e aí uma pessoa te serve. Estabelecimento self-service tem adotado muito essa nova prática. Higienização, ou estão tirando alguns itens, como dispenser de bebidas, enfim, uma série de práticas diferentes, totens de pagamento, a gente vê o QR Code como forma de pagamento, aumentando cada vez mais, ou a possibilidade de você pedir o seu produto pelo WhatsApp ou por outras plataformas online, você pagar e só passar para retirar o seu produto. Então, realmente facilitar essa entrega e retirada do seu produto, né? Fazer com que isso seja o mais prático possível, o mais seguro possível. E nos prepararmos que quando voltar o mercado ao normal, por exemplo, existem alguns tipos de sorveterias, de estabelecimentos que a gente vai ter que se adaptar. Por exemplo, sorvete self-service, conforme citou o Juliano aqui, ele com certeza vão ter mudanças, né? Então cabe nós já pensar desde já o que fazer para que um negócio que representa muito hoje a gente consiga continuar atraindo o nosso cliente e passando para ele segurança, que ele vai estar mantendo o nosso negócio e mostrando para o cliente que ele pode voltar lá, mas lá ele vai estar totalmente seguro e nós com a consciência tranquila, gente. Perfeito. Obrigada, André. E mostrar realmente, né? A gente tem visto alguns também exemplos de empresas que mostram o cuidado que os funcionários têm na hora de elaborar e manusear o seu produto, na embalagem, na entrega. A gente vê o próprio McDonald's, né? Trazendo um exemplo global, eles estão informando na embalagem do seu lanche o nome da pessoa que manuseou o seu lanche, a temperatura do corpo dessa pessoa, o nome da pessoa que embalou o seu lanche e a temperatura do corpo dessa pessoa. Então, informações, claro que às vezes não precisa dessa quantidade de detalhes, né, para todas as pessoas que manusearam ali o seu produto, mas são informações importantes de como eles estão se adaptando, né? Então, essa transparência é realmente muito importante. Essa é a mesma pesquisa com os mais de 600 consumidores e ela mostrou para onde os consumidores vão preferir ir. E o que a gente consegue entender aqui, que mais importante, para as pessoas, mais importantes do que algo barato, então o custo passa a ser menos importante do que a segurança, por exemplo. Então, 59% dos entrevistados respondeu que vão procurar estabelecimentos que estão indo além do básico para garantir a segurança ao cliente. Em seguida, né, menos da metade dessas pessoas vão buscar locais que elas sempre iam, que elas estavam acostumados. Então, em primeiro lugar, disparado,
são estabelecimentos que estão indo além do básico. Então, assim, não basta a gente usar uma máscara, né? E usar álcool em gel. O que mais a gente pode fazer para garantir a segurança do nosso cliente, seja para receber o nosso produto online, pelo delivery, desculpa, ou fisicamente na nossa loja? Importante citar, né, Natália? Olha a opção, os mais baratos com apenas 1% aqui, né? Justamente, né? Muito mais importante do que o preço é a segurança, né? E aí a gente traz um exemplo global também, né, de uma empresa global, mas que começou a adotar essa prática aqui no Brasil. A Coca-Cola passou a colocar nas suas embalagens, nos seus rótulos, orientações do Ministério da Saúde com relação ao coronavírus, à prevenção do coronavírus. Então, como se prevenir, lave bem as mãos, use máscara, evite tocar os olhos, mantenha o distanciamento, evite contato físico com outras pessoas se estiver com alguns sintomas. Esse tipo de transparência que a gente tem visto bastante. Então, pode ser na sua rede social, pode ser no seu Instagram, no seu Facebook, você falar, olha, aqui estamos cuidando do seu produto da seguinte forma, ou estamos adotando as seguintes práticas para garantir que o seu produto está seguro, seja no delivery, seja na produção, na entrega, enfim. Por exemplo, Natália, tem muitas sorveterias que servem na frente e a produção é no fundo, né? Porque, quem sabe, não poder mostrar a área de produção para o seu cliente. Sim. Entendeu? Ou Falar, você é um comunicar. consumidor aqui, ó, vamos, conheça a nossa área de produção, veja como é seguro o alimento que preparamos para vocês, né? Sim. É você manter o seu consumidor cada vez mais próximo de você e conhecendo a sua transparência, né? A procedência dos seus ingredientes, dos seus processos, enfim, da sua entrega, de toda a sua cadeia logística. E por último, mas não menos importante, é o pilar da solidariedade. A gente tem visto aí uma série de ações, engajamento e movimentações para ajudar empresas ajudando o mercado, a comunidade, os seus colaboradores, enfim, eu acho que de todos os vários sentimentos que a gente vai herdar dessa crise toda, talvez um deles seja a solidariedade e o coletivismo, né? A preocupação com o próximo. Aqui a gente consegue conectar com uma outra tendência nossa, do nosso QR Compass, que é o People and Planet, que mostra que as pessoas estão cada vez mais inteiradas, conscientes com o meio ambiente e com as outras pessoas ao seu redor. Opa. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Esse é um dado da Nielsen, de Latam, né, que mostra como o consumidor está comprando mais em comércios de ruas, comércios locais e mercados abertos. E aqui a gente consegue observar duas coisas. Então, as pessoas estão comprando mais ou preferindo comércios locais pela segurança no sentido da falta de aglomeração, né? Então, diferente de você ter aglomeração ali no mercado fechado. E também pelo apoio ao comércio local. A gente sabe dessa movimentação, de muitas empresas que estão se doando, se movimentando para o mercado. A gente sabe da importância disso e também tão importante quanto a segurança que você vai passar para o seu cliente é o seu propósito, né, no seu mercado, na sua comunidade, dentro do seu estabelecimento. Às vezes a gente não precisa, a doação não precisa ser em dinheiro, ou em produto, ou em item. A doação pode ser em um gesto. Então, quanto que as pessoas estão se movimentando nesse momento, né?
para esse bem coletivo. E aí aqui, só fazendo um adendo aqui de uma oportunidade que a gente enxerga e conectando com isso, a gente vê muito, não sei se vocês estão vendo isso, tá? Mas eu estou falando por mim também, acredito que tenha acontecido com vocês. O aumento de adoção de pets, adoção de cachorros, adoção de gatos, então esses abrigos para animais, tem alguns, a gente tem visto até que estão com 100 animais para doação, porque as pessoas estão gostando muito dessa ideia de ter um companheiro ali, né, um pet como companhia nesse momento, estão se sentindo mais abertas, mais solidárias. E aí, fazendo uma conexão aqui com a oportunidade para esse mercado de sorvetes pet. A gente sabe que, não sei, aliás, a gente vê, né, que o Brasil é o segundo maior mercado de pet e a previsão é que ele fature 40 bilhões de reais nesse ano. Então, cada vez mais as pessoas também estão adotando cachorros como parte da família. Então, um outro insight aqui, e desculpem trazer isso no meio da solidariedade, mas é porque me veio o link da adoção de pets e me veio o link do sorvete para cachorro, para pet, né? Às vezes você não precisa fazer um sorvete especificamente para o cachorro, mas você pode fazer um sorvete que o dono pode consumir junto com o cachorro. A gente tem feito visitas aí de mercado, a gente tinha feito, né, quando a gente podia, visitas de tendências de mercado, visitas no mercado regional, e a gente viu muitas gelaterias, muitas sorveterias, muito picolé para cachorro, ou gelatos que o dono pode consumir junto com o seu pet. Enfim, a gente vê aí também uma grande oportunidade. Aqui. E voltando a falar de caridade e solidariedade, então esse é um estudo dos Estados Unidos que perguntou para as pessoas o que era mais, qual era o melhor sentimento que elas estavam tirando disso tudo, né? O que elas estavam mais gostando de ver. Então a maioria delas gostou de ver os americanos, né, alimentando pessoas necessitadas, restaurantes apoiando seus colaboradores, a comunidade suportando restaurantes locais. Então, a gente vê esse movimento aí, apoio ao local, apoie o pequeno negócio, o pequeno empreendedor, enfim. Isso tem crescido cada vez mais, são milhões de menções em hashtags, isso tem crescido muito e a gente vê que isso é global, né? Nos Estados Unidos também é algo que as pessoas têm gostado e têm apoiado muito. Então, só para finalizar e passando aqui uma mensagem final, antes da gente fazer uma última votação, e aí a Cecília vai entrar também com o encerramento dela, mas a gente queria deixar aqui a mensagem de que estamos com vocês, estamos aqui com vocês, para ajudá-los, para apoiá-los em saudabilidade, em experiências, em segurança, em solidariedade, reforçando a mensagem que o André passou lá atrás, da nossa campanha, Ciber sempre com você. Então, contem com a gente como um parceiro para vocês. Estamos juntos aqui nesse momento para atravessar da melhor forma possível. E é isso. Acho que é essa a mensagem final. Que vocês saibam que estamos aqui para vocês e com vocês. E que a gente espera que alguns insights possam ter feito sentido para vocês, possam ajudá-los, possam inspirá-los. E contem com a gente. Obrigado, gente. E uma coisa que eu gostaria de falar para vocês que sorvete é um mercado maravilhoso e muito, muito grande e tem muita possibilidade de ser explorado. A gente teve vários exemplos de anos que a gente teve crise econômica e outras coisas mais, que os anos foram bons para o sorvete. Eu cito, por exemplo, o ano de 2002, tá? Que
alguns aí já eram crianças ainda na época, que foi um ano que a gente teve uma crise no começo do ano, e o segundo semestre foi nenhuma indústria tinha produto e foi uma correria tal. Então, eu acredito muito nesse mercado. Eu acho que nós temos bastante coisa para inovar. O sorvete no Brasil vamos dizer, é um alimento dos mais baratos. A gente precisa agregar valor ao nosso produto, com certeza. Eu estava conversando com um sorveteiro amigo meu e que, por exemplo, há 20 anos atrás, um valor de um picolé era o valor de uma Coca-Cola em vidro, né? Que hoje deve custar em torno de R$ 3, R$ 3,50, mais ou menos. E o que aconteceu hoje, o picolé é vendido a um preço menor, na maioria dos casos. Então, o que aconteceu? O nosso mercado, ele acabou não acompanhando a evolução, e a gente precisa muito brigar por valorizar o nosso produto. O sorvete no Brasil, essa história que o sorvete fora do Brasil é 1000 vezes melhor que daqui, não acredito disso. O nosso sorvete é bom e pode melhorar. A gente precisa agregar valor ao nosso produto. E como a gente agrega valor? Através dessas mensagens que a Natália disse, de embalagens, de inovações, porque você vê muita gente, quando consome um produto, às vezes a gente vê produtos que não são nem tão saborosos, nem tão prazerosos, mas que vêm de uma embalagem, que vem de uma emoção aí, e isso daí vende pra caramba. Então, eu acho que cada um de nós aqui, voltando ao que eu tinha falado antes, cabe a nós olhar para dentro do nosso negócio e ver o que a gente pode fazer para agregar mais valores, através de inovações, através de entender um pouco mais, tentar caprichar um pouco mais em tudo, tá? Que eu tenho certeza que a gente pode ter um segundo semestre bem surpreendente positivamente. Gente. Obrigado. E obrigada, André. A gente está recebendo aqui várias palavras. Muito obrigada pela participação de vocês nessas votações aqui. Juntos somos mais fortes, prazer, delícia, trabalho consciente, produtos de qualidade, parceria, indulgência, sorvete pet, vai dar tudo certo, com certeza. Novas experiências, cura emocional, união do setor, ciber com você, parceria, valor, relacionamento, com certeza. Tudo isso, que bom que vocês levam essas mensagens com vocês, a ideia era essa. Eu queria falar uma última mensagem, que lá no começo a gente falou da nossa campanha solidária, que a gente ia doar 1 quilo de composto lácteo para cada participante aqui. Eu acompanhei, vi que a gente teve um pico de 63 participantes, então, acho que foi isso, né? Sim, então, correto. Acho que ótimo. Então, a gente vai duplicar aí essa quantidade, a gente vai doar mais de 130 quilos de compostos lácteos para uma comunidade da nossa região. Então, novamente, fiquem atentos às nossas redes sociais para a gente postar aí com vocês os resultados dessa ação. Quero agradecer imensamente. E, Cecília, você vai nos passar as perguntas? Eu vou continuar um pouquinho, tem algumas perguntas aqui que estão vindo pelo chat, e beleza, obrigada a todos que estão participando aí. Não esqueçam de colocar também seu nome e a empresa, que muitos de vocês fizeram, mas isso vai ajudar também para nós aqui entender quem que participou, é muito importante até para acompanhar os próximos movimentos da ABIS. Que legal que vocês estão fazendo essas perguntas. Aqui tem uma de Milton Scherer.
ele falava a respeito do snacking, quando vocês mencionaram a parte do snacking, aquela das mini porções, né? Quando estava mencionando a respeito das pessoas assistindo o streaming e tudo mais, ele falou a cadeia do frio é um complicante, né? Quais as dicas em relação a isto? Né? Aquela coisa da pessoa receber em casa, eu imagino que seja por aí, né, Milton? Então, não sei se querem Eu posso comentar. opinar? Por favor. Claro. O que acontece, unindo a essa daí, essa pergunta dele, a do Cristiano, que fez em seguida, que é uma questão de uma integração entre vários setores, que, por exemplo, um fabricante de ingrediente como a Kerry, ele pode inovar através de um estabilizante, de uma liga que faz o sorvete durar por mais tempo, vamos dizer, fora da geladeira e faz com que ele tenha uma resistência melhor. Junto com um fabricante que consiga uma embalagem que consiga um isolamento térmico maior, tá? Da mesma forma com uma agência de propaganda. Então, eu acho que cabe a nós, do que o nosso ganha-pão é o sorvete, gente, nos unirmos em prol dessas iniciativas. Agora, a campanha é o sorvete como snacks, cada um fazendo a sua parte. Eu acho que é isso mesmo e todos aqui têm sua responsabilidade nisso. E também tem as possibilidades, né, como mencionavam agora, todas estas tendências de compra de mais perto, compra da sorveteria perto também acontece, sim. né? E existe uma movimentação muito grande, pelo que vocês mencionam, dos próprios consumidores, de estar olhando para quem são as empresas que estão do meu lado, que eu já conheço, que eu tenho confiança, que eu sei que eu posso, né, ter essa segurança. Então, sim, pode ser uma questão aí de dificuldade, talvez, para as entregas, mas também estamos vivendo uma grande disrupção, né? E a disrupção é isso. Muito do que antes era, agora já não é mais, né? E se era um problema que pode ser aí, considerando as questões que o André falou, também tem as questões de estar mais perto. Então, a gente pode estar por aí, isso, né? vai muito de encontro que muitas pessoas não sabem realmente quais as sorveterias que estão próximas delas, né? Se não existir comunicação, o cliente não vai descobrir onde você está e não vai chegar até você, né? E uma baita oportunidade para aplicativos e tudo mais, porque a gente procura sorveterias, assim, a gente conhece as que estão por perto, a gente vai de carro, está fechada porque não pode abrir. Mas será que não tem outra por perto que eu não estou sabendo? E se eu posso ir a algum lugar em onde procurar, né? São oportunidades que este momento de grandes problemas e de grandes turbulências traz para nós, né? Sem dúvida. E, Cecília, perfeita essa colocação, totalmente de acordo. E também, além dos aplicativos, a oportunidade para investir no digital, né? E quando a gente fala em investir no digital, não significa você despender muito dinheiro. Existem cursos, existe uma série de cursos grátis, né, que podem te ajudar a melhorar a sua divulgação ali local para o seu raio de 5, 10, 20 quilômetros, para você conseguir comunicar aos seus vizinhos que você está aberto, o seu horário de funcionamento, seus produtos, a sua possibilidade de vender por WhatsApp também, de você criar essa rede de contatos, o seu mailing próprio, novamente, né, investir no digital não significa você precisar de muito dinheiro, não. É só de uma boa estratégia. É só de uma boa estratégia, de ser muito transparente e falar a língua que o teu consumidor e o teu cliente entende e aquela que você conversa todos os dias. Porque a gente viu naquela apresentação, aquela parte que você menciona, super interessante, o que as pessoas preferem mais, né? E elas estão muito mais preferindo do que valor, do que preço. Elas estão pelo menos falando, atenção, que as pessoas primeiro falam e depois vão fazer mesmo. Mas já está na intenção. É super importante que apareça na intenção das pessoas e elas já estão compreendendo que ir com aquele que eu conheço, ir com aquele que eu tenho confiança, aquele que está cuidando dos seus funcionários, aquele que está entregando um passo além. Eu quero contar, agora vamos voltar com as perguntas, mas pensei numa situação de uma única padaria que está aqui aberta perto da minha casa, única,
que eu tenho que ir até lá para tomar meu café da manhã. Beleza. Uhum. E eles estão com uma oportunidade maravilhosa, porque né, as pessoas estão indo. E eu chego lá na padaria, eu tenho que pedir: oi, tudo bem, por favor, pode passar álcool aqui na mesa? Porque sou eu que tenho que pedir, não são eles que têm que vir. Então, às vezes tem coisas muito óbvias, Sim. muito óbvia mesmo, e que você estando fazendo já chama atenção, porque hoje como você também falou, Natália, nas tendências, né? A volta ao básico. Aí menciono, as pessoas estão querendo o quê quando acabar tudo isto? Ir comer aquilo gostoso, delicioso, muito Uhum. mais do que alguma coisa light, saudável, né? Então, Sim. acho que é nossa, oportunidade para o sorvete. E aí lembrar que sorvete pode, né? Sim, sempre Com pode. certeza. Sempre Uhum. pode, sempre. Tem aqui uma pergunta, acho que mais um comentário do Juliano, né? Que acredito que vamos ter uma grande mudança no mercado de self-service, né? Sem dúvidas. Sem dúvida, sim. A gente tem visto restaurantes se mobilizando, então, igual a gente falou, plastificando os seus menus, diminuindo a quantidade de itens do seu menu, oferecendo serviço à la carte, Aí, investindo nos acrílicos, né? isso, para cobrir, Fechando isso, cobrindo o seu alimento e uma pessoa fica de trás do balcão te servindo. isso. Vários produtos vão ter que ser servidos em forma de sachês também, Aham. não Sim, evitando o contato manual, isso é uma tendência também. Eu estou assistindo aqui em uma gelateria muito perto de casa também, que a gente gosta demais. Eles têm artesanal, né? E eles já botam, preparam os potinhos fechados, né? Então você pede o sabor, mas ele já está em um potinho fechado. Enfim, é outro formato. A casquinha a gente sim, compra separado. Uma questão que você também mencionou: o que mais posso entregar? Eles fazem uma casquinha artesanal que tem um sabor muito característico, muito especial, e eles vendem a casquinha também. Então, são coisas que, pelo menos para nós, têm sido muito bem-vindas, né? Porque a gente fica tranquilo que eles não estão lá servindo, não está aquela coisa aberta, né? Já está tudo fechadinho. sim, Acá, a fala última do André: existe uma grande problemática no mercado onde quase todos se posicionam para preço e competem para preço, e com isto o produto final nem sempre, e muito infelizmente. Bom, não sei se estou lendo. Existe sim a marca líder nacional e um regional, mas podemos lutar para ser melhor que estas marcas com produtos de qualidade e preço justo. Ou seja, a questão sempre, esta questão do se posicionar no preço, né? Mas também com isto que estamos falando, há uma mudança muito, muito grande, né? Do que sempre foi. O que vocês sim. acham? Cecília, desculpa te interromper aqui, só porque o Eduardo está pedindo a liberação do som dele. Você ficou sem som, Eduardo. Desculpa aí. Obrigada. Não, imagina, já estou te liberando. Pode falar. Um minutinho. Tenho que achar Eduardo, mas se vocês querem fazer alguma colocação, Quem fez essa última pergunta em relação dos valores foi? André Maia, de Gelato Imperial. É do Rio de Janeiro, Ah, tá. do estado do André, Rio. meu xará, eu concordo com você que realmente a questão do preço é bem determinante, sim, tá? Mas eu sei que muita gente vai atrás esse daqui é mais barato que esse, mas eu acredito que a qualidade também é muito importante e determinante, tá? E uma coisa que a gente pode observar muito que houve uma mudança também, apesar do preço. Antigamente existiam umas marcas líderes que conseguiam vender por preços mais altos e com a menção de ter uma qualidade, de ter uma de que tinha uma qualidade acima, né? Hoje
o mercado acaba se posicionando, por exemplo, apesar de comprar pela qualidade também, a comprar por preço, realmente quem consegue agregar mais valor tem que ter qualidade também, tá? Então é um ponto importante da gente, que a gente brigar por essa qualidade e ter um produto diferenciado, tá? E eu acredito que sempre vai ter mercado para isso. Bom, obrigado por me liberarem para poder falar. Tá? Eu queria falar em termos de qualidade. O ABI está lançando o PIC, Padrão de Identidade e Qualidade. Então, nós estamos tentando elevar o sarrafo, tá, para o mínimo necessário. A gente está fazendo esse trabalho junto com a Anvisa. E também eu queria falar para vocês que o consumidor de hoje não é o mesmo de ontem, muito menos o de dezembro. Tá? É um outro consumidor. Então, esse negócio de preço, de qualidade, ainda não sabemos o que esse consumidor novo quer. A gente imagina, tá? Mas se a gente tiver mais 30, 60 dias de problemas como estamos tendo, nem consumidor a gente vai ter. Então, a coisa está tão crítica que a gente tem que pensar no hoje e ficar esperto para o dia de amanhã. O que eu quero falar para vocês é que nós temos 200 milhões de habitantes e nós temos espaço para todo tipo de sorvete, desde o mais barato até o que tem mais qualidade. Vocês se lembram que em 2013, 2014 foi o boom em termos de vendas. Por quê? Porque a classe C e D entrou no mercado, tá? E esse pessoal começou a conhecer produtos de qualidade. Eles não esqueceram isso. O problema hoje é econômico. A partir do momento que a roda começa a girar, vamos ter espaço para mais qualidade, sim. Tá? E qualidade, e principalmente hoje eles estão olhando muito a segurança do alimento. É isso que nós temos que focar bastante, fora a inovação, fora tudo que foi falado hoje. Tá? Obrigado. Sem dúvidas. E aí são algumas comunicações, a gente pode imaginar que comunicar algumas coisas está no óbvio e não é óbvio. Óbvio não existe. E é uma grande oportunidade de inovar as comunicações. Aqui tem Juliano que disse, não vejo dificuldade para o delivery de gelados, os sorveteiros menores que podem fazer o atendimento nas comunidades ao seu redor, né, que é o que estávamos falando, concordamos, né. Já os maiores podem fazer parceria de distribuição com pequenos negócios e assim ampliar uma distribuição. Então, é isso aí, formas diferentes de pensar o que sempre foi, né. Sim. Obrigada pela contribuição aí. Não sei se querem acrescentar. E aqui E você falou, Cecília, de coisas que nunca foram e agora vão passar a ser, e isso me faz lembrar muito do exemplo que a gente trouxe do kit casquinha em casa. Né? Quando que a gente ia imaginar que a gente ia poder fazer uma casquinha de sorvete em casa, que a gente ia receber um kit de um sorvete em casa, né? Então, é muito disruptivo. E são coisas disruptivas dentro do simples. É quase uma disrupção dentro do óbvio, mas que faz muita diferença. Eu garanto para vocês que quando eu trago a casquinha, que vem assim em formato de triangulinho, porque eles não precisam nem formatar casquinha, eles deixam triangulito. E a gente morde, a gente cria formas de comer, meu esposo quebra tudo e coloca dentro do sorvete, eu como um pedaço e como... Cada um faz, né? E o fato dela ter um sabor especial, há muitas oportunidades aqui. Complementando Andrea Becker aí com seu comentário, às vezes as inovações demandam uma compra muito grande deste novo ingrediente inovador e não fica viável para o fabricante e nem para o fornecedor. E eu quero acrescentar apenas uma coisinha. Se a gente entende como inovação um novo ingrediente, mas temos outras possibilidades de pensar em inovação também. Claro que ingrediente é importante, Kerry, eu sei, mas sem dúvidas. Mas há outras possibilidades e vocês também podem dar outras dicas nesse sentido, não é mesmo? Sim. Eu acho que eu concordo com a Andrea, minha amiga, que realmente a indústria ela precisa. Tudo bem, eu tenho um conceito aqui, mas eu
tem que tornar esse conceito mais acessível, tá? De uma forma em lançar embalagens menores, às vezes alguns produtos, ter parceria com distribuidores para ajudar. Tanto é que a gente tem lançado uns produtos que tradicionalmente eram de 20 quilos, agora em embalagem de 5, tá? Para facilitar isso. E eu acho que é o caminho mesmo para conseguir fazer com que o maior número de fabricantes tenha acesso a essas novas tecnologias. Você tem toda a razão. Aí os fornecedores de ingredientes também podem inovar para poder viabilizar nestes... Claro, com certeza. E eu gostaria de deixar aqui a BIS à disposição para ela ser um fórum de discussão, um fórum de todo mundo junto, na mesma mesa, defendendo o nosso produto sorvete. Realmente a gente tem que aumentar o bolo, tem que aumentar o consumo de sorvete no Brasil. E unicamente será feito isso através da união de todos. E esquecer é o concorrente é parceiro. Tá? Nós temos que trabalhar colaborativamente com todas as entidades, com todos os fornecedores, com o pessoal da indústria, com o pessoal de sorveterias, gelaterias. Não tem distinção. Sorvete, a palavra sorvete já traz felicidade e alegria. Então vamos nos unir. Tá? E colocamos a BIS à disposição de ser o centro de discussão no bom sentido, tá? De a gente poder elevar o consumo no Brasil. Obrigada, Eduardo. E aqui temos também o Cristiano falando: teremos uma revolução nas redes digitais. O WhatsApp liberou pagamento online, em segundos atingiu milhões de pessoas até o Banco Central bloquear. O Instagram está em teste com mais de 50 ferramentas assim. Né? A revolução digital vem por todos os lugares que a gente possa imaginar. Aí resta a nós transformar a nossa cabeça para poder aproveitar ao máximo tudo isso, porque até agora somos meros usuários. Em que momento a gente se transforma em prosumer, né? Além de consumir a rede social, também produzir alguma coisa com ela que ajude ao nosso negócio a agregar valor e a fazer diferente, né? E a respeito disso, não sei, Eduardo, se você gostaria de comentar, mas a BIS está desenvolvendo uma parceria muito interessante de um curso de marketing digital específico para o setor de sorvetes, tá bom? Então já estou de spoiler, desculpa aí. Não tem problema, já pode ir falando. O setor sabe que a gente trabalha pelo setor, então exatamente. Desta maneira que a gente está tentando unir esforços e ter um preço acessível para todo mundo. Fazendo Se for uma colaborativa. empresa só fazer um trabalho, é um custo. Se a gente customizar o trabalho dessa empresa com vários sorveteiros, várias indústrias, enfim, juntando todo mundo, vai ser viável para todos. A gente não vê cor, credo nem religião na entidade, a gente vê o produto sorvete. Então, como vamos vender mais sorvetes e como vamos ajudar o setor brasileiro de indústrias e gelaterias, sorveterias, enfim. É nisso que a gente trabalha. E a Cecília também vai falar a respeito também de um movimento Sorvete Pode. Isso que aqui o Juliano está falando, o Manifesto Sorvete Pode, e o PIC foi uma grande sacada, precisamos potencializar essas ações. Sim, agora vou mostrar para vocês um pouquinho mais do movimento, para mais pessoas. Quanto mais a gente consiga atingir ao longo do Brasil, a gente vai conseguir incluso ir além das nossas fronteiras do Brasil. E aí o Jefferson Moffett diz, a Kerry já pensou em colocar as coberturas em sachês? Sim, com certeza, tá? Pensou e fez? Ainda não, mas é uma grande possibilidade, porque a Kerry, ela é dona também uma das empresas do grupo Kerry, é a Júnior Alimentos, né? Que tem os ketchups, que tem as mostardas. Então, para nós é uma possibilidade muito grande e a gente sabe que de agora em diante o consumidor ele vai olhar muito mais, procurar muito mais por isso, gente. Sem dúvidas. Obrigado pela pergunta, gente. Podem seguir aqui interagindo. Eu vou apenas apresentar para vocês
Deixa eu mostrar um pouquinho mais. Não sei se tem aí mais perguntas. Pois é, pensei exatamente... da Júnior. Da Júnior, né? Exatamente. Vamos lá. E aqui... Bom, aí o Eduardo mencionava sobre o movimento e alguns de vocês já também, quem participou do Clash, já viu o lançamento, né? O próximo webinar da BIS, então, vai ser relacionado com o movimento Sorvete Pode. André, eu mencionei uma parte das suas falas. Você disse que fez uma pergunta para uma audiência de sorveteiros e perguntou quem daqui fabrica alimentos? E poucos, né? Alguns levantaram na mão. Mas agora a gente, além disso, podemos perguntar quem daqui fabrica felicidade? Quem daqui fabrica sossego? Quem daqui fabrica aconchego? Quem de aqui, né? Então, assim, as pessoas começam assim a visualizar isto, e isto foi uma grande sacada. Nós estamos trabalhando este fenômeno do sorvete pod, porque é justamente o que Natália mencionou durante a apresentação dela, esse retorno ao básico. E o retorno ao básico, a gente entendeu que era como nós estamos sem poder fazer tantas coisas que antes eram tão simples. O nosso dia a dia era abraçar, era beijar amigos, era encontrar parentes, era conversar com o cara do trabalho do lado, não através do computador. Que loucura, né? E aí o que sempre a gente falou do sorvete como alimento, e encontrávamos dificuldades porque as pessoas se colocam, ele não pode porque engorda, não pode porque isto, não pode porque aquilo. Hoje temos a questão do sorvete pode, não por uma proibição interna, e sim porque estamos cheios de proibições externas. Então é uma brincadeira legal e muito simples, porém disruptiva, né? Sorvete pode ser um movimento realmente muito grande para o nosso universo, para o nosso setor, né? Então, acompanhe a BRIS e acompanhe a gente e todo o setor de sorvetes no dia 8 de julho, na próxima quarta. A gente vai estar aqui nesse mesmo horário discutindo como poder participar, como as empresas menores também que queiram entrar no movimento podem participar e como cada um de vocês pode fazer parte apoiando o movimento também. Tá bom? Posso acrescentar que a ideia, pessoal, aqui é juntar forças. Quanto mais gente, mais barato fica. Tá? Porque cada um vai poder utilizar desse material todo que está sendo criado, o manifesto que ela vai colocar agora, todo mundo vai poder usufruir disso. E estou sendo até cansativo, mas temos que vender mais sorvete. Então, unidos, vamos conseguir fazer isso. Tá? Nós lançamos há 2 semanas já, e nós temos mais de 13 mil seguidores, sabe, em 2 semanas. Então, realmente, a coisa está indo bem. E está alinhado com o que a Natália acabou de apresentar, né? Perguntou o que você vai querer fazer quando acabe tudo isso. Eu quero alguma coisa muito gostosa. E aqui estamos falando de muitas emoções e não apenas do produto, transcendendo as fronteiras do próprio produto, né? Então, vou mostrar para vocês o manifesto, para quem não viu e para quem viu, curtir novamente.
Bom, você também pode ser uma das marcas aí. Aqui está a parte de cadastro. Você indo na sorvetepod.com.br, você se cadastra e a gente vai mandar para você, cadastrado, as coordenadas para entrar no próximo webinário da semana que vem. Lembrando, quarta-feira, às 19 horas, teremos o webinário explicando o total do movimento, como você pode participar, para fazer esse movimento chegar em todo o Brasil e além das nossas fronteiras também. Aqui mostrando, não sei se está todo mundo vendo aí o Instagram por enquanto. Está dando para ver, Eduardo? Sim, sim. Aí você também tem um Instagram, Sorvete Pod, né? Algumas, pouquíssimas publicações, mas a gente buscando impulsionar isto mais. E agora estamos brincando com a parte do inverno. Seja bem-vindo o inverno, né? E a gente vai aproveitar esse momento para trazer mais e mais desejo, mais e mais vontade. E você, participando do movimento, vai poder utilizar também essas imagens e, bom, e curtir bastante com a gente. Isto aqui. E vender mais sorvete. Exatamente. Bueno, e é isto. Eu quero convidar também para todo mundo, quem quiser participar de conhecer mais da BIS e aproveitar Deixa que eu quero compartilhar, não estou compartilhando. Também aproveitar o nosso bônus, não esqueça de falar também do PIC, que vai ter o webinar do PIC. Vai ter sobre PIC e vai ter o webinário do PIC e futuramente o webinário também para apresentar o curso de marketing digital, ok? Nós temos que definir a data ainda, mas isso está chegando aí também, tá? Então essa data já pode ir agendando. E sobre a possibilidade que a BIS também está dando de participar de conteúdos de graça para você. Nós estamos abrindo aí mais 2 vagas de conversa gratuita individual comigo para desenvolver oportunidades estratégicas para você na sua carreira e para você no seu negócio. Então, você pode entrar na minha página e vai ser um bônus porque eu estou com as vagas dessas conversas individuais do mês de julho lotadas. Eu tenho 6 vagas por mês, tá? Mas eu estou abrindo mais 2 vagas para esse momento aqui. Então, se você se interessar e quer participar de uma conversa individual, assista a aula, uma carreira à prova de futuro, um negócio à prova de futuro, e como eu trabalho com os meus clientes, incluída a BIS também, tá bom? Então, é isso. Neste site você vai encontrar www.bioeco.net.br/aula gratuita, tá bom? Então, é isto. Obrigada a todos os que ficaram aqui até o último. Deixa eu ver se tem mais coisas perguntando aqui. Precisamos de ações coletivas da categoria. Enquanto você vai lendo, eu queria agradecer, tá, a Kerry, tá, por ser uma parceira nossa no Clash e, consequentemente, estarem presentes aqui com a gente. Agradeço muito a Natália, o André, que realmente foi uma aula que tivemos hoje. Realmente o pessoal acho que aprendeu muito, está saindo bem diferente do que quando entrou. E esse webinar reforçou o compromisso da BIS em reunir os principais líderes e representantes de toda a cadeia, tá, para a gente estar pronto para a nossa retomada. Está na hora, a gente vai retomar e temos que achar nossos caminhos nesse sentido, né? Como todos devem saber, aí vem a parte da BIS, o associativismo não é compulsório, mas gostaríamos que toda a cadeia produtiva se juntasse a nós como membros do nosso quadro, para serem ouvidos, representados, enfim, trocarmos ideias, somando esforços pelo bem comum. Aquilo que eu falo o dia todo. Temos que nos unir para vender mais, para crescermos, evoluirmos e defendermos nosso ganha-pão. Participem sempre, sejam protagonistas das diretrizes e dos novos caminhos do setor. Façam parte da associação. E sempre eu falo, se você quiser fazer parte da gente, se quiser conversar com a gente, se quiser nos auxiliar no crescimento, as portas estão abertas para a gente poder trocar ideias
definir soluções, enfim, como que podemos trabalhar por todos vocês. Então, queria deixar aqui meu muito obrigado, desejo muita saúde, prosperidade e que a retomada venha logo. Tá? O Obrigado. antes possível. Obrigada, Eduardo. Ontem. Aqui estão falando, precisamos ações coletivas, exatamente, da categoria e o ADABIS para mudar culturalmente os consumidores. As indústrias têm papel fundamental, sem dúvidas. Aqui estamos com a Kerry, que acabou de dar uma demonstração disso. Tem papel fundamental e investimento em mídias para trazer o sorvete para o consumo o ano todo. Hashtag sorvete pode, sim. Acho que sorvete pode trazer uma mudança também do ponto de vista emocional e cultural, né? Enxergando o sorvete como além de um produto, como uma fonte de felicidade de verdade, né? Recebemos contato de clientes perguntando de vendas de casquinhas para sorvetes, pois antigamente a Ciberes fornecia. Existe essa possibilidade de voltar com a produção? V. Santos, que pergunta, André. Olha, eu vendi muita casquinha, viu? Porque eu já trabalhei na Ciber antes de trabalhar na QR por quase 7 anos, tá? E realmente a QR é uma indústria voltada para ingredientes alimentícios. A casquinha é um ingrediente, mas eu acredito que não está entre as estratégias da empresa investir em casquinhas, mas podem ter certeza que em outros produtos também do nosso segmento, tá? Muito bem. Talvez ingredientes para casquinha e como fazer casquinha. Se querem fazer aí um webinário fazendo casquinha para todo mundo e com ingredientes de vocês, né? Por que não? Vai ser muito legal. O link da inscrição do próximo webinar será disponibilizado por todos os que se cadastrem no www.sorvetepod.com, esse site que eu mostrei. Mas a gente vai mandar para todos os inscritos desse webinário também, para saber, para ficar por dentro das novidades, tá bom? Para quem perguntou aí, Vanessa. Beleza. E obrigado a todos, obrigada. Eu que agradeço a André, agradeço a Natália, muito obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigado, gente. Obrigado de coração. Obrigado as 48 pessoas que ficaram aqui, obrigada a você, a todos que estão aqui neste momento e que nos acompanharam. Foi obrigada, gente. Até logo. Boa noite, gente. Um abraço. Sucesso. Boa noite. Tchau.